Queer Nation. O curso Queer Foco, ele é uma realização do edital Viver Cultura, que é um edital realizado pela Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer do Mato Grosso. E é muito importante a gente reforçar isso, né? Porque é muito bom a gente ter editais que contemplem propostas como essa, né? Dentro de um sistema de arte tão normativo que a gente tem, né? Então, essa é uma grande oportunidade, inclusive, se vocês puderem, né, de você ter esse curso gratuitamente fornecido pela secretaria. Então, também, né, é importante que vocês divulguem, né, ao longo dos próximos encontros, para que mais pessoas possam ter acesso. Boa noite, eu estou em Barra do Garças. Aqui eu estou trabalhando, sou colaboradora no curso, sou produtora cultural, cozinheira, empreendedora culinarista. E eu estou aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou de olho no WhatsApp, pode mandar um oi lá, alguma pergunta, ou aqui no chat, eu vou estar atenta para ajudar e colaborar com todos. Uma boa noite. Marcela? Bom, então agora sobrou para mim, né? Eu sou Marcela, sou professora de arte da rede pública, já tem 12, mais de 10 anos, uns quase 15 anos aí, pelo menos, de sala de aula. Sou pós-graduada em Estudos e Práticas de Cultura pelo Instituto Federal do Mato Grosso. Né? Eu, junto com a Inaê, a gente criou esse canal do YouTube e a gente está aqui também por conta disso, né? Com essa sede de conhecimento, essa sede de querer aprender mais e trocar também essa pesquisa que a gente está fazendo junto, né? Bom. Meu nome é Inaê Cortez, eu sou formada em História da Arte pela UFRJ e eu tenho mestrado em Estudos Contemporâneos da Artes pela UF. Eu e a Marcela, né, a gente tem essa parceria com o canal Arte com Marcela Klein, onde a princípio a gente começou pesquisando sobre mulheres, né, e agora vem expandindo um pouco essa pesquisa. E eu me interesso muito por diversas questões relacionadas à arte decolonial, né, porque na minha formação eu tive uma formação muito eurocentrada, né, dentro desse sistema de arte que privilegia muitos homens, assim, né? Então, toda essa pesquisa que a gente faz, ela é basicamente assim, né? Eu faço sozinha, né? No mestrado até tive um pouco mais, assim, né? Tanto de mulheres quanto de pessoas LGBTQIA+, assim, mas de uma certa forma a minha formação foi sempre muito eurocentrada, né? E muito com protagonismo masculino, assim. Então, a gente começou a fazer essas pesquisas por conta própria. Bom, aqui a gente tem mais ou menos um índice de como vai ser a nossa aula hoje, né? Primeiro essa apresentação, a gente vai explicar daqui a pouquinho como esse curso vai ser conduzido. A história do canal do YouTube voltou, né? Porque foi para frente, para trás, é isso, né? Queer é uma coisa meio assim, não tem uma ordem muito lógica, cronológica, né? Então, em seguida a gente vai falar sobre o termo queer, né? Compreensão dessas possíveis origens, tanto geográficas quanto etimológicas, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o último item de hoje, né, porque esse item vai inaugurar outros desdobramentos mais para frente, a gente vai começar a falar sobre a invenção dos gêneros. Então, vamos seguindo. Fala aí, Naê. Boa noite, Saulo. Boa noite, Saulo. Então, o nosso curso ele vai do dia 23 ao dia 17, às sextas-feiras. A gente vai ter aí as datas, né? 23/2, que é hoje nossa aula inaugural. E aí a nossa próxima aula vai ser no dia 8 de março, né? Dia das Mulheres. Inclusive, a gente está preparando uma aula bem especial para esse dia. Depois a gente se encontra novamente no dia 22 de março. E aí, fui ali no chat. E aí, dia 12/4, 26.
e 17/5. As nossas aulas, elas são expositivas, né? Então, aqui o nosso foco é a arte e a teoria queer. Então, a gente vai se aprofundar na teoria queer, mas principalmente com esse objetivo de olhar para a arte a partir desses teóricos. Só para a gente organizar aqui, eu vou pedir que, se vocês tenham perguntas, para que vocês escrevam no chat, que aí a Sheila vai organizar essas perguntas para passar para a gente. Bom, aí vem, né, canal do YouTube. Vou explicar rapidamente como que isso aconteceu. Pandemia, né, cenário que a gente viveu aí completamente atípico. Eu, professora, me vi numa situação muito complicada, em que eu tinha que produzir conteúdo para os alunos, né, para os estudantes, e aí eu cheguei nesse ponto de falar, caramba, eu não vou conseguir fazer com que esses estudantes da rede pública assistam aulas síncronas. Eu preciso produzir um conteúdo de uma forma que esse conteúdo fique armazenado e que eles possam ver no momento que for possível, né? Então, surgiu essa ideia da gente fazer o canal, comecei a fazer os vídeos, e aí Naê falou assim, poxa, mas por que a gente não faz uma pesquisa sobre mulheres artistas? Já que a gente tem uma história aí tão pautada por homens, né? Aí, pô, é uma boa ideia. E aí essa pesquisa, ela foi se desmembrando. Agora, né, a gente está aqui. Depois, quem ainda não viu, né? Dá uma olhadinha lá depois no canal, que vocês vão ver que tem coisas muito interessantes e para além de mulheres artistas, né? A gente está abrindo aqui também um pouquinho. Bom, vamos em frente. A gente vai começar com o termo queer, tá? Bora lá. Teresa de Laurens, que é uma professora emérita, né? Ela pesquisa semiótica, psicanálise, teoria do cinema, enfim. Ela vai falar que a palavra queer possui uma longa história, que ela existia na língua inglesa há mais de 4 séculos, e durante todo esse tempo, a palavra sempre carregou consigo esses significados de ser esquisito, excêntrico, estranho, vulgar. O termo queer ele vai aparecendo ao longo da história dessa maneira. E Sayaka Valência, que é uma teórica feminista, também filósofa, né? Ela vai achar a raiz dessa palavra, e aqui a gente vai falar um pouco da parte da etimologia, ela vai achar a raiz dessa palavra na raiz alemã. E dentro dessa raiz, ela vai encontrar esse mesmo significado, algo torcido, descentrado, perverso, estranho, né? Sempre com essa ideia de torcer, girar, mudar na direção originária. E aqui a gente aproveita esse gancho, né, para lembrar do seguinte: quando a gente está contando a história de alguma coisa, a gente pode começar contando a história da palavra, da origem da palavra. E é interessante a gente pensar que a palavra ela não surge na escrita, né? Ela surge na via, né? no oral, ela vai se desmembrando, ela vai ganhando espaço dentro dos grupos sociais, e depois ela vai chegar nos livros, depois ela vai chegar no papel. Então, essa precisão que a gente vai dar aqui, ela não é muito exata. A gente tem registros escritos, e a partir desses registros que a gente vai começar a entender como que isso desencadeou, tá? E aí, voltando, né? Essa equivalência vai encontrar essa expressão também escocesa por volta do ano de 1500. Então, aqui a gente já está entendendo que a gente está falando de um contexto de Europa, né? Nossos colonizadores lá, a gente está falando desse contexto, dessa galera, e entendendo como que essa origem veio de lá para cá, né? Ou como que ela começou a acontecer lá. A gente vai se concentrar mais na origem disso tudo. Então, ela vai encontrar essa expressão também na língua escocesa por volta do ano de 1500,
que vai ter o mesmo significado. E no dicionário Oxford, a gente vai achar uma expressão que é in a queer street, né? Que seria na rua queer street, né? Na rua de pessoas estranhas, no lugar de pessoas estranhas, né? O escritor Charles Dickens também vai usar isso dentro da sua literatura. Ele vai usar o termo queer street como esse lugar físico mesmo, aonde vivem essas pessoas. E que são essas pessoas queer desse mundo de Europa de 1500, de 1600? Quem são essas pessoas? São os vagabundos, são as prostitutas, são as pessoas que são excluídas socialmente, aquelas que moram nas ruas, aquelas que não se adequam à sociedade daquela época. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai ter o termo queer relacionado a gênero e sexualidade. Por quê? Porque isso, para a época, ainda não era algo visto como norma, né? E aí a gente tem mais uma definição do Paul Preciado, que também eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? E ele vai dizer que a palavra queer, ele não define uma qualidade do objeto a que se refere, mas também indicaria a incapacidade do sujeito que fala de encontrar uma categoria no âmbito da representação que se ajuste à complexidade do que ela fala, do que pretende definir. Desde o início, queer é mais o traço de uma falha na representação linguística do que um simples adjetivo. Então, aqui, ele está querendo dizer para a gente, de alguma forma, que a palavra queer ela já nasce como se fosse uma falha. Ela já nasce como se fosse uma coisa diferente daquilo que já é posto, né? O que chamo de queer é um problema para o meu sistema de representação. O nosso sistema de representação, que tem tudo formatadinho aqui, né? De quem são as pessoas que vivem com a gente, quem são os gêneros, quem são, né? Todas essas pessoas que estão aqui, elas têm um espaço. E tem aquelas que vivem à margem, que são as pessoas queer. Então, é nesse sentido que ele fala. O problema para o sistema de representação é um distúrbio, é uma estranha vibração no campo de visibilidade que deve ser marcado pela injúria. Preciado fala com um pouquinho de mais rebuscado, mas por aqui a gente já tem mais ou menos uma dimensão de como essa palavra queer é vista nos dias atuais, e lá na frente a gente vai ver isso com mais detalhe. Ele vai colocar muito mais o queer, né, como as pessoas que fogem do padrão do que necessariamente um grupo, né, muito definido, né, de tal pessoas que se comportam dessa maneira, que têm determinados da sexualidade, fazem parte desse grupo, né? Ele não vai descrever dessa forma, ele vai dizer que são justamente as pessoas que formam, que saem, né, desses padrões que são impostos. E aí, pessoal, agora para a gente trazer aqui um pouquinho para a arte, eu trouxe um artista chamado Claude Cahun. Ele fez muitos trabalhos, né, junto com o seu parceiro Michael Moore. Aqui a gente está falando da França, né? Eles produziram aproximadamente entre 1920 a 1960, e é um trabalho muito vanguardista. Então, Claude Cahun é batizado. Uma estranha vibração, amém. Teve um comentário aqui. Então, Claude Cahun nasceu em 1894 na França com o nome de Lucy. E aí, em 1917, ele assume, né, o nome de Claude Cahun. Gente, a gente está falando aqui de 1917, eu vou falar isso de novo para a gente reforçar. Então, ele vai assumir esse nome de Claude, justamente porque ele é um nome sem gênero. Então, na França, você usa Claude tanto para o masculino como para o feminino, e justamente por isso ele vai fazer a escolha desse nome. E Marcel Moore também vai começar a usar esse nome assim que eles
se casam, né? É claro que eu estou falando aí de uma união que não é formalizada, né? Afinal de contas, a gente está ali em 1917. E Claude vai ter um trabalho importantíssimo, inclusive referência para vários artistas, e um trabalho muito multimídia. Então, ele vai trabalhar tanto com a poesia, como com a fotografia, com algumas coisas que vão ali para o caminho da cena, da foto performance. Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque os artistas queer, como a Marcela já colocou aqui para a gente muito bem, né, que queer vai ser aquele que foge da norma, eles vão ter uma liberdade de criação muito grande. Porque se você olhar para um sistema de arte, né, todo patriarcal, onde os grandes artistas conhecidos aí, né, são homens ricos, heterossexuais. Então, os artistas queer, eles estão completamente fora desse sistema. E isso, por um lado, é muito ruim, claro, né? Porque você não vai ter uma ascensão econômica, uma grande visibilidade dentro de galerias, de livros. Mas, por um outro lado, traz uma liberdade criativa muito grande para esses artistas. Então, vão ser artistas muito vanguardistas. E aqui eu trouxe Claude Cahun. Eu vou começar aqui lendo um pequeno trecho. Aqui eu selecionei algumas imagens de trabalhos de fotografias e algumas poesias, mas não necessariamente elas foram construídas juntas, né? Isso daí foi uma assimilação que eu fiz. Então, começando com essa aqui. Vestidas de joias e seda, elas se aproximam uma da outra. E apesar da imensidão do lugar deserto, elas se tocam de leve. Em um momento, suas sombras azuladas confundem-se. Em outro, elas retardam o passo. Depois afastam-se. E cada uma retoma seu próprio reflexo. Mas meu olho, seduzido por essa visão breve demais, as une sem confundi-las. Essa poesia aqui foi escrita em 1919, e aqui ao lado a gente tem uma fotografia de Claude Cahun e Marcel Moore. Inclusive, é bem raro a gente encontrar fotografia deles juntos. Essa é uma das poucas. Aqui a gente vai ter um autorretrato de Claude Cahun. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês olharem, que eu acho que esse primeiro contato com a obra, né, sem a gente ter muita informação, acho que ele é importante. E aí eu trouxe aqui também uma poesia, né? Embaralhar as cartas. Masculino, feminino, mas isso depende dos casos. Neutro é o único gênero que sempre me convém. Se ele existisse na nossa língua, não se observaria essa flutuação do meu pensamento. Eu seria seguramente um bom exemplo dele. Cara, 1930, isso. Nossa, cara. Bom, E aqui, né, a gente vai trazer, então, o Claude Cahun já trazendo essa discussão, né, sobre um gênero neutro, não binário, muito antes disso existir enquanto discussão, enquanto nomenclatura. A gente já vai ver que ele vai trazer aqui isso muito forte. E isso vai aparecer, né, tanto na produção textual, como na sua própria obra. Então, quando a gente olha aqui, né, esse autorretrato com duas cabeças, isso vai estar muito presente, assim, essa discussão de uma certa identidade não binária, né? Onde a gente olha aqui para esse autorretrato e imediatamente, assim, você não consegue configurar um gênero definido olhando para esse autorretrato. E uma coisa que é muito interessante, assim, né, é que Claude foi do movimento surrealista,
Inclusive, né, o André Breton, que vai ser o grande teórico do surrealismo, ele coloca Claude como um dos artistas mais interessantes do movimento. E aí, aqui, só para a gente contextualizar, o surrealismo, ele vai ser um movimento que ele vai lidar muito com o inconsciente, com o lúdico, com o onírico. Então, a produção do surrealismo, ela fica muito nesse lugar. Só que Claude, ele entra no surrealismo e o foco do seu trabalho principal está numa discussão de gênero, de sexualidade. Então, isso, na verdade, não está dentro do surrealismo, né? A gente olhando para essa obra, consegue ver uma discussão aqui absolutamente palpável sobre gênero. Só que, para a época, onde é que essa produção se encaixaria, né? Dentro do surrealismo. Mas quando a gente tem esse contato posterior com essa obra, a gente consegue perceber que essa produção ela discute muito mais coisas do que o lúdico ou o onírico, né? Não são relógios derretendo, com todo respeito, tá, gente? Eu gosto de Salvador Dalí. Mas a gente vê que tem uma produção aqui muito rica nesse sentido. E é muito interessante como o Claude vai se apropriar dessas ferramentas que já existem na arte para subverter. Então, a gente tem, né, por exemplo, aí entra dentro do movimento surrealista, mas a sua discussão ela está muito mais voltada ali para a sexualidade, para gênero, do que para o foco do surrealismo. E aí se utiliza, né, do mecanismo dos artistas de pseudônimo, porque quando a gente vai ler sobre, né, coloca que eles utilizavam esse nome por pseudônimos, mas a discussão está muito além de um pseudônimo artístico, né, no sentido de um eu lírico, né? A gente está vendo que é uma discussão muito forte sobre gênero. Então, Claude vai se utilizar muito dessas ferramentas da arte e subverter elas, né, aprofundar, trazer outras questões. É um trabalho muito interessante. Inclusive, para quem tiver interesse, né, de anotar o nome e depois ver outros trabalhos também. Aqui a gente vai ter um outro trabalho de Claude, que foi feito entre 29 e 30. E aqui também, né, eu trouxe uma citação. Sob essa máscara, outra máscara. Eu nunca cessarei de remover todos esses rostos. E aqui, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê essa colagem, né, que justamente também vai trazer essa questão de gênero, né, onde às vezes você vai ver ali rostos a gêneros, às vezes mais puxado para uma ideia de feminilidade, às vezes mais para o masculino, e tudo isso colocado ali como grandes máscaras. Aqui a gente tem um trechinho em francês, né, que eu vou traduzir para vocês aqui. Aqui o carrasco assume o ar de vítima, mas você sabe o que esperar. É o que está escrito ali no nosso canto superior esquerdo. E Claude Cahun vai ter um forte movimento, ele vai aderir ao movimento antifascista com muita força na França. E então, em 1939, né, ele e seu companheiro se mudam para a ilha de Jesse, e lá eles vão começar a traduzir matérias sobre o exército nazista. É importante falar que Claude era de uma família judia, e ali eles vão começar a traduzir muitas matérias sobre o exército nazista e vão reduzir essas matérias em pequenos textos, e aí fazem um ato que eu acho até assim, inteligentíssimo, assim, brilhante, que é colocar essas informações em uniformes de soldados, no bolso desses soldados, né, que a gente sabe que pouquinho tempo depois ali, né, deles começarem essa iniciativa, a França vai se aliar ali ao exército nazista alemão. Então, eles começam a reportar essas atrocidades que o exército nazista fazia e colocar no bolso dos soldados para circular essas informações. E também uma outra técnica que eles vão utilizar é colocar essas informações dentro de embalagens de cigarro. Então, as pessoas, né, iam lá comprar o seu cigarro
e ali dentro recebiam essas informações, né? E é importante a gente falar que ali, na Segunda Guerra, a gente não está num mundo como a gente tem hoje, né? Onde a gente consegue facilmente encontrar uma informação na internet, onde a gente já tem a televisão. Então, o acesso à informação era muito limitado. Então, esse trabalho que eles fazem ali é muito importante. Inclusive, né, a gente sabe que o exército nazista não divulgava essas atrocidades que eles faziam. Então, eles vão fazer um trabalho de informação muito importante ali. E aí, gente, só para... eu sei que esse tema está muito em alta no momento, mas, assim, eu não quero entrar nessa discussão, apesar, né, dele ser de uma família judia, assim, não é esse o foco do nosso curso, né, e a gente tem diversas questões complexas para abordar aqui, então eu não vou entrar nessa questão, mas volta e meia a gente vai trazer artistas do Oriente Médio, porque justamente, como eu falei, né, dentro da nossa pesquisa a gente começou a perceber que as nossas referências eram muito eurocêntricas. Então, eu e a Marcela, a gente faz muito esse esforço de buscar artistas para além da Europa. Então, frequentemente, vocês vão ver aqui artistas do Oriente Médio, que a gente pesquisa, mas eu não quero entrar na polêmica, porque a gente tem diversas questões para abordar aqui. Mas, enfim, né, para ninguém ficar curioso em relação à nossa posição, a gente é contra qualquer tipo de violação dos direitos humanos, eu acho que isso basta. Nossa. E aí, só para finalizar essa história, né, o Claude Cahun, né, e seu companheiro, eles vão ser presos em 1944 e eles vão ser sentenciados à morte, mas em 1945 eles vão conseguir fugir, e aí eles vivem, Claude apenas por mais 10 anos, e toda a produção de Claude, né, boa parte da produção, ela foi queimada pelo exército nazista. Então, a gente tem também uma quantidade de obras bastante reduzida por conta disso, né? Muita coisa foi perdida. Michael Moore, então, seu parceiro, menos ainda, assim, a gente tem pouquíssima informação. Aí vou dar aqueles segundinhos para vocês olharem a obra. Aqui a gente vai ter uma obra do Fernando Fefalins, que é um artista de Recife, brasileiro, um homem trans, de 30 anos. E aqui ele vai trazer essa composição, que eu acho interessantíssima, né? Que traz um pouco, né, dessa questão da transexualidade e desse processo da transexualidade. E eu acho muito interessante, assim, né, do trabalho do Fernando, porque ele se utiliza de técnicas de pintura muito clássicas. Então, quando a gente olha para a obra, assim, a gente facilmente remete a movimentos de arte muito conhecidos, né? Como, por exemplo, aqui a gente vê uma influência do barroco, nesse contraste de luz e sombra, nessa postura do corpo. E esse trabalho é muito interessante porque são estilos ali, né, muito conhecidos, quando a gente olha, né, ali para o barroco, mas são obras tão heteronormativas difundidas que quando o Fernando traz para essas composições outros corpos, né, corpos trans, e não só trans, ele também ali vai trazer, né, em outras produções, relações lésbicas, e quando ele traz isso para o quadro, com essas técnicas clássicas, é muito chocante, assim, né? A gente se dá conta do quão a arte é heteronormativa, né? De como o corpo na arte, ele está sempre... na arte clássica, estou falando, né? Como o corpo na arte, ele está sempre muito servindo a esse desejo patriarcal, né? Como outros corpos não vão fazer parte dessa produção. E é muito interessante esse trabalho que ele faz.
E aí a gente tem essa ideia, né, das duas cabeças, de uma desconstrução de identidade, e aí ele traz ali também a caveira, né, que simbolicamente, né, dentro da iconografia da arte, muitas vezes é associada a uma ideia de vaidade ou de morte e renascimento. Então, tudo isso aparece muito forte nessa pintura, né, essa construção identitária ou essa desconstrução identitária. E a obra do Fernando vai lidar muito com essas questões, né, de sexualidade, de afeto. É um trabalho bem interessante, inclusive, para vocês conhecerem outras obras também. Vocês já conheciam essas obras, gente? Que a gente acabou de trazer? Não. Mas obrigado por apresentar. Amei. Bom, aí passa a bola para mim. Bom, e aí, dentro dessa história, a gente volta aqui, né, para essa história do nome da palavra queer, a etimologia da palavra queer, e uma das grandes revelações, né, os grandes momentos, assim, marcantes da palavra queer na nossa história, veio do Oscar Wilde. Não sei se vocês conhecem essa história, do retrato de Dorian Gray. Ele era casado com Constance Lyotard, tinha 2 filhos, uma vida, né, assim, socialmente muito, né, aquela coisa de aparência. Mas Oscar Wilde, ele gostava muito de se relacionar com outros homens. Então ele fazia isso até de uma forma completamente aberta, assim, né, descarada, não estava nem aí, né? E o grande amor dele era o Alfred Douglas, que, sorte ou não, era filho do Marquês John Douglas. E o que acontece? Quando ele publica o retrato de Dorian Gray, o John Douglas percebe dentro da obra traços de sodomia. É legal a gente pensar, porque isso aqui está no século XVII, XVIII, né? Até no XVI, XV, já se falava essa palavra sodomia. A sodomia vem daquela origem de uma ideia bíblica, de Sodoma e Gomorra, né? Aquelas cidades que eram direcionadas, ou pensava-se que elas eram direcionadas para a prostituição, para orgias, enfim. Então, a palavra sodomia, ela caiu como é que eu vou dizer? Caiu no gosto do povo, assim, né? E todo mundo começou a usar essa palavra com muita frequência. Sodomia, os sodomistas, eram pessoas que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo, e isso também é um grande detalhe para a gente poder pensar, porque nessa época, qual era o gênero único existente? Era o homem. O homem, a mulher não. A mulher ela era considerada um homem não desenvolvido, né? E aí vem uma série de teorias, né, do falo, que é para fora, e a mulher não desenvolve aquilo, e aí ela é como se fosse um homem que não se desenvolveu, enfim. Muitas teorias esquisitérrimas dessa época. Então, os sodomistas eram homens que se relacionavam com homens, né, ou que se masturbavam, ou que tinham, né, relacionamentos com outras mulheres fora do casamento. Então, todo mundo que saía dessa norma estabelecida era considerado sodomista. E aí, o que vai acontecer? Quando o John Douglas vai processar o Oscar Wilde, ele realmente consegue processar. O Oscar Wilde se separa do Alfred Douglas, obviamente, ele é preso, morre na miséria, todos os bens dele são retirados pelo Estado, e a partir desse momento começa-se uma grande perseguição às pessoas que praticam sodomia. A gente marca bem essa data, 1890, gravem bem essa data, que a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Eu acho que só é importante você falar que o processo todo, ele aconteceu por conta do livro, né? Sim, eu falei isso. O processo, ele aconteceu por conta do livro, mas também porque o pai
o John Douglas, ele não aceitava o relacionamento do filho dele com Oscar Wilde. Então, ele encontrou dentro da literatura produzida por Oscar Wilde uma oportunidade também de separar o filho do escritor, entendeu? Então, vamos lá. Eu acho que só para complementar aqui. Eu acho que é interessante, assim, né, que, assim, eles já se relacionavam, mas, no entanto, ele ainda não tinha, vamos colocar assim, né, uma matéria jurídica para prender o Oscar Wilde. E aí é o livro que vai dar esse objeto, né, jurídico, assim, para ele ser preso por sodomia. E aí entra muito num lugar que é bastante comum ainda em 2024, infelizmente, né? De se como a arte fosse mudar, né, a sexualidade das pessoas. Então, ele está publicando um livro que tem um relacionamento homossexual, então isso é altamente prejudicial à sociedade. Eu acho importante reforçar isso, né? Porque a gente está falando ali de 1890, mas esse é um discurso muito atual, né? A gente vê isso com bastante frequência. Inclusive, no Brasil, a gente teve vários episódios recentes, né? De exposições fechadas. Exatamente. Então, vamos daqui para o surgimento das nomenclaturas, né? Então, a gente vai fazer uma pausa nesse momento e vamos entrar dentro de uma... Exatamente, Saulo. Dentro de uma possível uma história aí que vai contar como que surgem essas nomenclaturas. E aí a gente vai contar isso a partir da pesquisa de 3 autores, que é o Jonathan Meade Katz, e aí o livro dele é a invenção da heterossexualidade, né, que era separado na época a palavra, né? Então, ele é um autor que vai falar da sexualidade humana e se concentrou nessa pesquisa e de como essas mudanças da organização social também alteraram a sexualidade ao longo do tempo, né? E Michel Foucault, que é uma das bases até hoje para os estudos da teoria queer, a partir do livro História da Sexualidade. Michel Foucault também é uma pessoa que, gente, acho que nem precisa muito, né, apresentar, filósofo, historiador, teórico, enfim, muito importante para vários estudos, né, que a gente tem. E o Norbert Elias, que vai escrever um romance, e aí dentro desse romance também ele vai vai trazer para a gente algumas contribuições que vão somar aí, mas ele é um sociólogo alemão, bem expoente dentro da sociologia. Vamos que vamos. Aqui, gente, olha, a gente tentou criar uma linha do tempo, né? Entendendo que queer não segue necessariamente uma ordem cronológica, né? Mas que para que a gente possa entender como que isso foi acontecendo, como que essas transformações foram ocorrendo, achei pertinente a gente construir uma linha do tempo aqui, né? Segundo esses autores. Então, lá na Grécia Antiga, a gente tem muito costume de falar, não, porque na Grécia Antiga todo mundo pegava todo mundo era homossexual, não sei o quê, lá. Não, tem nada disso. A organização social deles era muito homens com homens, né? E homens com mulheres exclusivamente para procriação. Mulheres com mulheres não tinham relação sexual, segundo a época. Mesmo a gente sabendo daquela ilha de Lesbos, sabe a ilha de Lesbos? Pois é. É dessa ilha que vem o nome lésbica. Adoro. Então, nessa época não existia, né, essas nomenclaturas que a gente tem hoje, né? Então, a relação social se dividia dessa maneira. E eles tinham a ideia do prazer terreno e a ideia do prazer celestial. A ideia do prazer terreno a gente já sabe, né, que é a satisfação desses prazeres físicos, né, dessas necessidades fisiológicas. E o prazer celestial é esse prazer que está na adoração, o prazer do qual a gente não tem um contato físico, né,
mas é uma pessoa que a gente admira, uma pessoa que a gente deseja, mas que não está ao nosso alcance. Então, eles dividiam basicamente essas nomenclaturas, né? Então, O amor platônico. um amor platônico. Tá? Vai lá, um amor platônico. Quando a gente chega por volta de 1600, e aí a gente está falando desse contexto de Europa, né? Muitas doenças, muitas guerras, guerras civis, guerras maiores, guerras pequenas, né? Existia nesse período uma necessidade muito grande de produção humana, tipo fábrica de gente, tá? Para força de trabalho. Então, percebam o seguinte, na Grécia Antiga, a sodomia, ela não era uma norma, ela era aceitável. E as pessoas falavam, ok, sodomia, não tem problema sodomia. Né? Quando a gente vem para esse contexto de Europa, numa outra configuração social, onde a importância era produzir gente, né? Fazer gente para força de trabalho, para guerra, né? Vamos facilitar isso daí, né? Então vamos falar que a sodomia é o quê? É um desperdício. Você está desperdiçando a sua energia vital, já se falava essa palavra, inclusive, tá? Você desperdiça a sua energia vital e não produz pessoas. E aí, né, a sodomia vira desperdício mesmo, né? E ainda assim, o sexo entre homens não era um desvio. Não era um desvio. Não tinha nada demais, né? O que aconteceu? Um tempo depois, né, já 1800, a gente já vê ali uma configuração diferente da sociedade, onde já começa a emergir essa classe média burguesa, que é essa classe trabalhadora, né? E que defende a pureza sexual. Gente, aqui começa essa ideia do amor romântico e do amor verdadeiro. Né? Essa ideia shakespeariana, Romeu e Julieta, lembra do Djavan? Jurado para morrer de amor. Começa a estrela ali, de amor romântico e amor verdadeiro. Né? E aí, nessa época, tinha essa coisa, né, do amor romântico, que era uma ideia. Aí o cara vinha com aqueles violões, assim, na sacada, e ficava tocando violão para a mulher. Ah, tomava tomate, jogava a mulher, jogava água, se não gostava do negócio. Né? Mas o cara ficava lá se declarando para ela, essa ideia do amor romântico muito ligada com o prazer celestial. E o amor verdadeiro era o amor feito para casamento e reprodução. Então, se você se casasse e realmente encontrasse alguém com quem você pudesse construir uma família dentro dessa lógica, né, que a gente tem até hoje, isso era considerado amor verdadeiro. E aqui é bom marcar isso, porque a gente traz esses conceitos até os dias atuais, 2024. Né? Do 1800 para o 1900, né, essa história do amor verdadeiro ela vai cair. E ela vai cair porque a gente vai ver mais na frente. Mas aí a gente tem lá no 1900 o quê? Eróticos quando a sós e discretos em público. Né? A ideia do amor verdadeiro deixa de existir, tá? E aí passa-se a se privilegiar a luxúria, o prazer, né? E aqui, nesse momento, o modelo heteronormativo que a gente conhece começa a se sedimentar, começa a se construir, tá? Gente, eu tô falando pra caramba, tá ok? Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando? Sim. Tá, maravilha. Alguém respondeu, tá bom. Então, ó. Até o final do século XIX, a gente não tem muito bem definido essas linhas que permeiam os gêneros, tá? Isso vai se definindo. Olha como isso é recente, gente.
dentro de uma história que a gente pega lá desde Grécia, né? Essa construção de gêneros muito fechada, como a gente tem hoje, né? Ela vai começar a se sedimentar nesse momento, né? Então, bora lá. Agora a gente vai entrar realmente na invenção dos gêneros. E aí eu vou confundir vocês. Agora eu vou confundir vocês, vai ser uma loucura, presta atenção, que o negócio vai ficar doido. Olha só isso aqui. Tem esse alemão aqui, que chama Ulrichs, que ele vai definir pela primeira vez na história, e aí esse recorte, né, gente? História ocidental, lá, colonizadores, né? Esse alemão, ele vai definir pela primeira vez gênero. E aí ele vai definir que gênero e sexualidade, né? Ele vai definir essas duas coisinhas aí. Então ele vai dizer que homem com homem são uranianos. Aqui está, urning, seria como se fosse urna, no sentido, né, uma tradução mais específica, mas dentro da literatura a gente encontra muito uranianos. Tá? E homem com mulher, Dionai. Tá? Então, nesse momento, 1862, a gente tem essa definição. Olha isso. Chega 1869, quem que a gente tem na cena, minha gente? Vários médicos, cientistas, psiquiatras, né? Pessoas que vêm pesquisando o comportamento dos homens. Pensa que essa pesquisa aqui é para o comportamento dos homens, né? Não se estuda até esse momento o comportamento sexual das mulheres, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, mas nesse momento da história são homens, né? E aí o Richard von Krafft-Ebing, eu vou ficar falando só Krafft-Ebing, fica mais fácil. O Krafft-Ebing, junto com outros médicos, né, eles vão definir em 1869, olha a loucura, gente, olha que loucura isso, que homossexual é o homem que ama mulheres e que o heterossexual é uma pessoa que é um homem que ama tanto homens quanto mulheres. E ele vai chamar isso de hermafroditismo psíquico. Olha que absurdo. Olha que absurdo. E aí o que vai acontecer? Esse cara, junto com outros médicos também que vão trabalhar atendendo esses homens, eles vão usar as mais diversas técnicas para que esse homem se torne realmente homossexual, para que ele goste de mulheres. Porque da mesma forma como a gente viu lá em 1600, nesse período também era importante a formação da família. Formação da família para a produção de força de trabalho, né, para uma organização social que estivesse favorecendo a classe média burguesa. E aí, o Krafft-Ebing fazia hipnose, fazia uma série de coisas, tratamentos longos assim, com esses homens. E aí a gente vai ver homens que tinham desejo por homens vestidos com roupa de fábrica. E aí a gente vai ver homens que tinham desejo por mulheres que usavam lenço. E aí, todas essas minúcias, né, esses desejos, eles não eram coisas muito aceitas nesse período, né? Então, Krafft-Ebing, junto com outros médicos, começaram a fazer esse trabalho, esse tratamento. E aí acontece, poucos anos depois, acontece uma transformação muito doida. De repente, tudo vira. E vira para o que a gente conhece hoje.
o heterossexual como um homem que se relaciona com mulheres, né? E coloca o homossexualismo como algo que se torna uma doença. Eles passam a construir essa ideia de doença como um transtorno psíquico. Tá? Essa parte da aula realmente assim, é bem chocante, porque a gente percebe que essa construção dos gêneros, elas se transformam, né, por pessoas, por cientistas, por médicos, né, foi de uma maneira construída propositalmente. É isso que eu queria dizer. Vamos lá. E aí, gente, ó, isso aqui é bem delicado, tá? Bem delicado. Aline, ó, isso é muito delicado, galera. Não estou aqui criticando. Quem sou eu para falar do Freud, né? As diversas contribuições que ele fez para o psiquismo, ego, id, superego, todas essas definições, né, que nos ajudaram a entender melhor como que a gente funciona dentro da nossa subjetividade. Tá, isso tudo ok. Mas Vou aí, querer saber a opinião da Aline depois, hein? não estou botando ela na roda, não, mas de boa vai lá, tá vendo? Ó, tá vendo? O que vai acontecer? O Jonathan Katz, ele vai falar o seguinte para gente. Ele vai dizer que o Freud e os médicos da época, eles ajudaram a sacramentar a heterossexualidade como a gente conhece hoje, né? E aí o Freud, ele vai começar a desenvolver pesquisas científicas para provar que o homossexualismo é uma doença. E ele não só vai fazer isso, como ele vai buscar toda essa história que a gente viu. Deixa eu voltar lá. Cadê? Vou voltar lá nos slides. Ele vai buscar nessa história toda que a gente já viu aqui, para tentar justificar que o homossexualismo é um desvio. E é um desvio que vai estar ligado com a libido, que vai estar ligado com a infância, que vai estar, né? Jonathan Katz, ele aborda bem isso. Vai colocar o gênero masculino como dominante e a mulher como sexo frágil. Isso é uma história que a gente escuta, né, quantos anos já. E ele contagiou o século XX com essas teorias baseadas na libido e na sexualidade. Então, ele, junto com vários outros médicos e especialistas dessa área, construíram o que a gente conhece hoje como gênero e sexualidade. Essa separação binária, né, essa ideia de que os opostos se atraem, essa ideia de tomada macho-fêmea, né, e tudo que a gente olha hoje ao nosso redor, a gente pensa heterossexualidade o tempo inteiro. Essa história da tomada é uma história maravilhosa, né, porque a tomada é o macho e o plug é a fêmea, né? E para muitas coisas a gente pensa isso, enfim. E aí a gente pegou esse binarismo e encaixou ele em várias partes da história, né? Deixa eu ver o que a Helena está falando. A cura gay começa mais ou menos por aí. Mas o termo gay, ele ainda não era construído no início do século XX, né? Como a gente entende hoje. Mas, então, o que acontece? Tudo que a gente conhece hoje é construído dentro desse binarismo. E essa história, ou boa parte dessa história para trás, dessa história ocidental, dos nossos colonizadores, ela foi apagada. E o que foi colocado nela? Adão e Eva, né? Essa história dos gêneros foi se construindo assim por diante. E aí eu vou passar a bola de novo para a Inaê trocar mais um pouquinho com a gente.
E aí, para a gente pensar um pouco sobre essas questões, né, que a Marcela trouxe aqui para a gente, tudo isso vai vir muito associado a uma ideia de uma heterossexualidade relacionada a uma naturalidade. Então, é como se a heterossexualidade ela fosse o natural, né? E todas as outras sexualidades fossem ali, né, antinatural, antinatureza. Inclusive, em vários discursos preconceituosos, muitas vezes são pautados, né, nessa ideia. E aí, para a gente pensar um pouco sobre isso, eu trouxe esse trabalho que eu acho muito interessante, que é dessa artista chamada Ishi Garbage, que é uma artista que ela, hoje em dia, mora e produz na Alemanha, mas ela nasceu em Israel, é de uma família judia, inclusive a mãe dela sobreviveu ao Holocausto, teve em Auschwitz, ela tem um trabalho muito lindo sobre isso, inclusive tem um vídeo sobre ela no nosso canal, e ela é uma artista trans e vai fazer esse trabalho maravilhoso chamado Becoming, que quer dizer, né, becoming ali, né, tornando-se, se tornando. E então, ela vai fazer uma cirurgia de mudança de gênero, e um ano antes dessa cirurgia, e um ano depois, ela começa a fazer fotos diárias do seu corpo ali na mesma posição. E essa é a primeira exposição que ela faz, a gente vendo aqui, né, aqui nessa imagem. E é muito interessante porque, ao fazer, né, esse registro diário, ela quebra um pouco com essa ideia dessa construção de gênero, de identidade de gênero, como algo que é natural. E ela revela para a gente esse processo, e como um processo mesmo, né? Ela revela esse processo diário, né, dessa construção de gênero dela. E aí ela vai fazer essa série, né, de 1886 fotos. A princípio ela vai expor dessa maneira. E aí depois ela vai construir essa obra aqui. Vai construir esse zootropo. Eu vou tentar passar um videozinho só para a gente conseguir ter uma dimensão maior do movimento e do tamanho. Aqui à esquerda, então, a gente vai ter a obra, que é esse zootropo, onde ela vai selecionar algumas fotografias, e aí essas fotografias ficam em movimento, né? Eu acho essa obra conceitualmente muito interessante, porque o zootropo, né, que é esse brinquedo de imagem em movimento, né, muitos autores colocam ele como esses brinquedos de imagem em movimento, né, não só o zootropo, mas outros também, colocam ele como o precursor do cinema, né, os primeiros aparelhos de imagem em movimento. E ela vai trazer, né, essa imagem em movimento para o gênero. Então, a construção do gênero como uma imagem em movimento, né? Trazendo essa ideia de que o gênero ele está em movimento, né? E que ele não é uma coisa estática. Isso a gente vai ter também, né? Em diversos autores, seja aí pela Simone de Beauvoir falando, né? Ninguém nasce mulher, torna-se, ou a Judith Butler, né? Que vai dialogar ali com a Simone, falando torna-se até quando? Quando é que você para de se tornar? Então, isso já foi explorado por alguns autores, a gente vai até entrar nesses assuntos posteriormente em outras aulas, mas eu acho esse trabalho muito fantástico nesse lugar. E é o segundo maior zootrópo do mundo. E aí ela faz um questionamento muito interessante, assim, né? Quando ela fala sobre esse trabalho, ela faz uma pergunta, né? Quantos traços uma pessoa precisa ter para que se caracterize um gênero? E aí, minha gente, ao longo do tempo, do século XX, a gente vai vendo não só a ciência, a medicina, se esforçando para construir esse padrão heteronormativo, mas também a mídia, cinema, que estava ali, né, surgindo, a fotografia que já existia, jornal,
televisão, revista. Então, aqui a gente tem uma imagem dessa construção heteronormativa que a gente está acostumado a ver, né? E aí, assim, enquanto a gente observa essas imagens que já estão meio que prontas, assim, né? Olha que interessante, a mulher que serve o homem, no meio disso tudo tem um romance, a família está ali representada bem pequenininha, né? Então o cara tem que ser durão, tem que ser forte, né? Tem que ser um super-homem. E a mulher tem que cozinhar pra caramba. Olha esse fogão, gente. 2 fornos. Meu Deus. E aí a mulher serve a cerveja para o homem e ela tem que ser magra, tem que entrar nesse modelo de beleza para satisfazer as necessidades, né? Desse homem a qual ela serve. Pensar nessa heteronormatização do século XX, que vai corroborar com toda essa pesquisa, né, com toda essa história que a gente viu até aqui. E como que a heteronormatividade ela precisa o tempo inteiro ser reforçada. E ela é reforçada todo dia, ela é reforçada o tempo inteiro. Você liga a televisão, você vê uma novela, você vê um jornal na televisão, você abre o YouTube, você vê qualquer vídeo, qualquer coisa, tudo está muito configurado para que esse padrão permaneça com essa força que tem. Por mais que hoje a gente tenha outros gêneros também tomando esses espaços, mas a heteronormatização ela não fala só de relacionamento de um homem cis com uma mulher cis, né? Ele fala de todo um conjunto organizacional da sociedade que faz com que a gente pense heteronormativamente. Então, é a roupa que a gente veste, é o sapato, é o comportamento, é a forma como você fala, é o cabelo do jeito que você corta. Isso tudo foi trabalhado ao longo desse século para que a gente construísse essa sociedade heteronormativa. Eu posso passar o slide, meu bem? Você quer completar alguma coisa? Essa fala? Você vai comentar o próximo slide? E aí é interessante, assim, como a Marcela trouxe aqui para a gente, né? Esse reforço, né, dessa heteronormatividade muito aí pela publicidade, pelo audiovisual, e tudo isso dentro de um impacto que ele também vai ser muito no campo do consciente, mas também no nosso inconsciente, né, e nas nossas subjetividades. E aí uma coisa que a gente estava discutindo é como muitas vezes a gente tem filmes que vão ter ali romances LGBTQIAPN+, mas que, de uma certa forma, eles também reforçam uma ideia que é o seguinte, eu acho que o Paulo vai até rir agora, né, que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas de como, quando você olha ali predominantemente, né, para os romances heteronormativos, é sempre muito romântico, as coisas dão certo, tem um final feliz, os felizes para sempre. E como muitas vezes, né, quando a gente vai olhar para essas histórias, né, desse cinema queer, desse cinema LGBTQIAPN+, como muitas vezes elas vão ter finais tristes, onde, né, aquele casal não vai ficar junto, algumas vezes até caso de mortes. E aí eu não estou falando de uma história ou de outra, né? Eu estou falando de uma predominância. Inclusive, assim, você tem que fazer um esforço para você ver um filme queer com um final feliz, assim, você tem que fazer uma procura antes, né? Porque a chance de, se você for assistir sem conhecer, você cair, né, num final infeliz, ela é muito grande. E o quanto que esses filmes também não reforçam uma ideia, ainda que sejam feitos por pessoas
né, LGBTQIAPN+, assim, muitos deles que eu coloquei aqui como exemplo, inclusive, são feitos, mas esse preconceito subjetivo, ele é tão introjetado que muitas das vezes a gente mesmo reproduz quando a gente vai fazer arte. Então, ele traz aqui uma ideia também, né, de que só é possível uma felicidade dentro da heteronormatividade, né? Porque quando a gente tem aí como exemplos todos os casais que não são heteronormativos dentro do audiovisual, né, são infelizes, e do outro lado a gente sempre tem um final feliz, e aí eu quis trazer um pouco mais dessa discussão, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu acredito que vocês também, com certeza, conheçam filmes. Pode falar, Paulo. Quero só acrescentar um livro e um filme aí que tem um valor sentimental muito grande para mim, que é Com Amor Simon e Com Amor Victor também. Com Amor Victor é uma série derivada de Com Amor Simon. Com Amor Simon é um livro maravilhoso, tem aí no meio suas adversidades, né? Dessa, como posso dizer, de quando você se descobre, tem retratado isso e é muito bom. Eu recomendo para vocês. E a Inaê não gosta de sapatão de filme triste, gente. Ela não gosta de sapatão triste. Não, gente, não é bom, gente, não é bom. Tem uma situação triste, não dá, não dá. Perfeito, Paulo. Até anotei aqui, vou assistir. Então, e aí, quando eu trago esse questionamento, né, justamente para a gente pensar, isso não quer dizer que são filmes ruins, não estou tirando aí o mérito desses filmes, né? Inclusive, aqui nesse exemplo, a gente tem filmes muito interessantes, né? Como, por exemplo, ali, né, no Amor por Direito, onde a gente tem, né, essa questão da luta pelos direitos, que vai ser importantíssima, ou quando a gente olha ali, né, para o Brokeback Mountain, e que eu acho que é um tema muito interessante, né, quando ele traz essa ideia, né, do cowboy, que ao mesmo tempo é aquele cara, né, hétero, forte. Então, esse cowboy, né, gay, é um personagem bastante complexo e, ao mesmo tempo, também existe esse fetiche do cowboy, né? Então, eu acho que o filme lida muito com essa dualidade de uma maneira muito interessante. E eu não estou tirando os méritos desses filmes, né? Muitos desses filmes têm personagens complexos ali, tem temáticas super importantes, mas só para a gente pensar, né, do quanto essa ideia de uma não felicidade, né, ela fica muito introjetada ali no nosso inconsciente, né? Seja pelos filmes heteronormativos ou pelos não heteronormativos. E aí, pensando nisso tudo, a gente traz um pouquinho sobre as mulheres, né? E aqui, gente, a gente colocou só esse pedacinho, porque na próxima na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre mulheridades, né? Mulheridades de uma forma geral. E aqui foi aquilo que eu comentei, eu falei isso um pouquinho lá atrás, né? Do ponto de vista da medicina daquela época, a mulher era tratada como alguém que possuía uma libido menor, destituída de sexualidade, assumindo uma posição passiva. E até essa relação de ativo, passivo, que vai, respectivamente, determinar masculino e feminino, isso também é muito presente dentro da construção da heteronormatividade, que é imposta aos corpos, aos objetos e às relações que a gente constrói nisso tudo, né? Sempre muito o ativo e o passivo. Até mesmo quando você está dentro de uma relação gay, de uma relação lésbica, as pessoas mais desavisadas, eu gosto de falar desavisadas, porque informação a gente tem pra caramba, né? Mas, assim, as pessoas mais desavisadas, elas viram e falam assim, mas quem é o homem da relação? Né? Eu já ouvi isso tanto, assim, que a gente entra muito nesses lugares, né, do ativo, do passivo e tal. E aí, dentro desses momentos, a mulher, ela vai ser considerada, né, a relação entre mulheres, ela vai estar muito
dentro do campo da amizade. A construção da afetividade entre mulheres vai ser vista pela heteronormatividade muito dentro do campo da amizade, porque se não existe o falo, não existe relação, né? E essa besteirada toda aí. Mas é isso. E depois a gente, ao longo das aulas, a gente vai aprofundando um pouco mais essa temática relacionada às mulheres, né? E aí, gente, a gente falou sobre queer, a gente trouxe obras de arte maravilhosas, que têm essa relação, mas quando que surge a teoria queer? Não é? Primeiro que é importante a gente colocar o seguinte, existem várias teorias queer, e essas teorias elas estão cada vez mais crescendo, se sedimentando, se aprofundando, né? E se ampliando. E a teoria queer ela nasce no final dos anos 80, originada a partir de estudos culturais em universidades nos Estados Unidos. Né? Então, esse nome queer ele vai surgir, a teoria queer, na verdade, né? Ela vai surgir dentro das academias, tá? Dentro das universidades. Né? E ela vai começar a ser pesquisada e a ser difundida também a partir daí. E como é que surge essa teoria? Né? Ela surge a partir da oposição crítica aos estudos sociológicos e dentro também da filosofia, então vai criticar a sociologia, a filosofia, vai entrar aquele choque, questionando aonde que estão as minorias sexuais e de gênero. Porque dentro de uma organização social heteronormativa, essas pessoas existem. Essas pessoas estão aí. Né? E aí, como é que a gente não vai falar sobre elas? A gente não vai falar, enfim, por que elas não estão aqui? Por que elas não entraram aqui ainda? Dentro dessas questões. Né? Então, na década de 80 que essas coisas elas vão começar a pipocar, né? A aparecer. E aí baseia-se numa aplicação criativa da filosofia pós-estruturalista, e aí vai ter Foucault, vai ter Derrida, são os pilares ali que vão ser o impulso, né, para que outros cheguem, né? E aí Buck, Preciado, e vários outros que vão aí, né, destrinchando o que é essa teoria queer. Então, ela aparece de uma forma criativa, da filosofia pós-estruturalista para a compreensão da forma como a sexualidade estrutura a ordem social contemporânea. Então, assim, observando as transformações que vão acontecendo ao longo do século XX, porque, vejam só, o século XX ele não é marcado só pelo reforço da heterossexualidade. A gente vai começar a ver movimentos ali por volta da década de 50 e 60, que vão começar a eclodir, né? E essas pessoas ditas de minorias, né, gays, lésbicas e trans, travestis, principalmente, elas vão começar a aparecer nessa metade do século XX, e com o aparecimento dessas pessoas de uma forma mais significativa, mais potente, surge também a necessidade do estudo dessas pessoas. E aí se chega a esse nome queer. E queer nada mais é do que aquilo que a gente falou lá atrás. Né? O queer ele delimita esse lugar do estranho, do esquisito, do diferente, do excêntrico. Né? E, bom, aí eu pego novamente Paul Preciado para ele dar essa reforçada a isso tudo que eu já estou falando, né? Eram queeros invertidos. A bicha, a lésbica, a travesti, o fetichista, o sadomasoquista e o zófila. O insulto queer não tinha um conteúdo específico. Pretendia reunir todas as cifras do abjeto. Né?
Abjeto é aquilo, né? Abjeto. Mas a palavra, na verdade, serviu para traçar um limite para o horizonte democrático. Aquele que chamou o outro de queer, olha isso, gente, colocou-se confortavelmente sentado no sofá imaginário na esfera pública, em uma troca comunicativa silenciosa com seus pares heterossexuais, enquanto expulsava o queer para além dos limites do humano, deslocado para fora do espaço social, espaço heteronormativo, né? O queer foi condenado ao segredo e à vergonha. Hoje, a gente já tem uma percepção um pouco diferente dessa lógica, né? Hoje em dia, já se tem um trabalho de alguém virar para você na rua e falar assim, ô sapatão! E falar, sou mesmo. E daí? Né? Transformar essas palavras, que são palavras abjetas, e dar a elas um significado para que esse espaço que estava ali na margem possa realmente fazer parte, e para que as pessoas heteronormativas vejam, olha, estamos aqui, sempre estivemos, com outros nomes, com outras roupagens, com outros significados, talvez, mas nós estamos aqui, sempre estivemos aqui. É isso, meu povo.